Bom, vamos lá. Eu tô deixando aqui ligado, agora eu vou desligar. Eu preciso sincronizar o áudio, então eu precisei gravar um tempinho aqui com o OBS. Eu vou gravar duas trilhas de áudio, uma no Telegram e outra propriamente no PC, tá? Hoje nós vamos mais uma vez falar de Humberto Matos, né? O Jumento Matos, cara. É foda, eu já gravei dois vídeos enormes falando sobre o cálculo econômico no socialismo e todos os erros e concepções dele que não estavam de acordo com a literatura. E mais uma vez ele falou groselha. Eu peguei um corte de uma live do Miorinho respondendo propriamente o Humberto Matos, porque eu precisava falar um pouco sobre algumas coisas que ele fala nesse vídeo que são altamente incorretas, tá? Que também não encontram respaldo na literatura econômica e coisas que a gente já falou, inclusive no React da Trupe, em relação aos heterodoxos que estavam atacando a ortodoxia e cujas críticas também não tinham respaldo nas fontes primárias. Então vamos lá, que eu tenho alguns contos importantes para fazer, tá? React, e vamos aqui agora falar de macroeconomia. Vamos falar agora Lá vem a de merda. MMT. A galera diz que eu Jesus. sou o comunista MMT, né? Isso é um problema, tá? Porque Marx era ricardiano e extremamente ortodoxo em matéria de economia, especialmente economia monetária. Uma coisa que eu vou deixar referenciado no link, que eu não posso esquecer de colocar, é um vídeo do professor Eleutério Prado falando sobre a MMT, que é uma ideia nem um pouco nova e que Marx, inclusive, foi um dos críticos, tá? Mais uma das inconsistências aí, dentre várias, do nosso amigo Humberto Matos. Então vamos desmistificar isso. Aliás, já falei várias vezes, vamos voltar a esse assunto. E o título do vídeo que a gente vai reagir agora, parte do vídeo, tá? Eu até assisti o vídeo todo, mas acho que nos primeiros 10 ou 15 minutos ele já apresenta o argumento dele, depois fica redundante, tá? Vídeo de 40 minutos, intitulado A Farsa da MMT na China, web comunistas estão completamente errados. Canal Rascunhos Econômicos, tá? É um canal tocado por um economista, que é um economista, vamos dizer assim, ortodoxo, né? Aqui, no sentido amplo do termo, O que seria o sentido amplo de ortodoxo? e que, portanto, tem um fortíssimo enviesamento ideológico. Tá, já começa problema clássico dos marxistas, que é a projeção de verso. Tudo que não é marxista é enviesado ideologicamente. Quando é marxista, surpreendentemente, não é enviesado ideologicamente. Eles usam obras de propagandistas marxistas, e não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, quando um autor não é marxista propriamente, ele é necessariamente ideológico. Sendo que isso é também problemático quando a gente considera que muitos autores ortodoxos eram inclusive socialistas e que muitos estiveram do lado dos socialistas no debate do cálculo econômico sobre o socialismo, inclusive o Leon Warra, tá? Então, assim, é um pouco complicado quando a gente olha para a história do pensamento econômico dizer que os ortodoxos são necessariamente enviesados para o lado do livre mercado. Inclusive, a ortodoxia moderna, existem muitos intervencionistas fortes dentro da ortodoxia moderna, tá? E da economia matemática. Então, isso daí é uma acusação falsa e é uma projeção de viés, naturalmente, que é muito comum dos marxistas. Tá? Tu vê. E a MMT irrita muito essa turma. Talvez porque ela tenha problemas teóricos graves, né? Inclusive tem um texto assim, basicamente toda a minha monografia é uma grande porrada na cara da MMT, né? Mas, inclusive, eu tenho um texto sobre... Não é um texto meu, perdão. Um texto do professor Miller, que ele fala de outras implicações teóricas e os principais problemas da MMT. Inclusive, eu tenho que anotar isso daqui para... Mais uma coisa que eu tenho que anotar para colocar no vídeo, além do vídeo do professor Eleutério Prado, é o texto do professor Miller sobre MMT. Me lembrem de colocar aí nos comentários. Também tem um texto no site do Economia Mainstream, que é uma refutação excelente. Mas, em última análise, eles confundem a ausência de uma restrição monetária e financeira do Estado com uma ausência de uma restrição orçamentária.
e implicitamente eles ignoram a escassez econômica quando eles acreditam que o desenvolvimento econômico pode ser impulsionado pela demanda sem um respaldo na produção propriamente dita, né? Então eles ignoram, por exemplo, a questão da demanda efetiva com a demanda potencial, entre outras coisas, mas em essência, um dos maiores problemas deles é justamente acreditar que a demanda sem um respaldo em produção, sem respaldo em capacidade de produção de bens e serviços, leva a um crescimento e desenvolvimento econômico e industrial, tá? Que é a tese central da minha monografia. Eu tenho live da monografia aqui também, enfim, várias coisas para referenciar. Eu vou até colocar aqui na referência dos vídeos. Vou colocar aqui, referenciar artigo Miller, referenciar Eleutério Prado, live da monografia, pronto. Algumas coisas que eu vou ter que colocar de link igualmente. Se não Como é que pense você igual a pode ele. nomear ortodoxo, que é a ortodoxia, o mainstream, né? Ideológico ao mesmo tempo. Sim, é um problema de São linguística duas também, propriedades né? muito estranhas. Alguma Ele coisa assim. tem problemas lógicos fundamentais. Eu acho que o nosso Mano Rascunhos bebe de pelo menos duas escolas que são um pouco mais heterodoxas. Três, eu diria. Vai falar do institucionalismo, monetarismo e da escola austríaca, mas vamos focar aqui na fala do Humberto Matos, tá? Porque eu já assisti essa primeira parte aqui da live e aí eu vou dar uma resumida na breve digressão que o Miorim vai fazer aqui, porque eu quero mostrar a imprecisão das falas do Humberto Matos em relação ao fontes primárias e outras coisas, tá? Os problemas da MMT. Poder divergir. Acho que é assim que eu nomearia meu Mano Rascunho. Mas eu quero explicar onde eu me aproximo da MMT e onde eu me distancio da MMT, tá? E quero, com isso, também aproveitar para explicar o que é essa MMT, que é a Teoria Monetária Moderna, tá? MMT é a sigla do inglês. Travou aqui. Para isso, Teoria Monetária Moderna. Então, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rações Econômicas. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos arrumar briga com a web comunista. Esse canal é de divulgação científica em economia. E aqui eu trato a economia como ciência, como a ciência verdadeiramente é. Eu sou economista, certo? Então hoje... Agora ele vai falar uma besteira que é muito importante pontuar aqui. Aparentemente, a minha janela do Discord aqui tá bugada. Ah, não, o Kaique entrou no Discord aqui. Tá. Calma. Vai ser o react do react do react. Vai ser o Reactception. E é literalmente isso. Que No, pariu, ironically that. Hoje eu vou falar sobre como o desenvolvimento chinês não é MMT. Economia é ciência? Sim. Ciência social. Até aí, tudo certo. Isso significa que ela não pode ser comparada à física, por exemplo. Não, pode ser. Já ficou meio esquisito, porque você já tem que fazer 27 qualificações para entender Não, o que tá sendo dito aí. e para você, além de você ter que fazer as qualificações, para você observar a diferença entre uma ciência social e uma ciência humana com uma ciência natural, você necessariamente precisa fazer uma distinção e uma comparação, né? Uhum. Porque como que você vai olhar a diferença em natureza das duas ciências se você não tem esse tipo de comparação? Você percebe que ele já tem uma petição de princípio aí. Ele já pressupõe aquilo que ele quer provar. Então, tipo, é diferente, então você não pode comparar porque é diferente. Mas como que você vai provar que é diferente se você não comparar? Não fecha, né? Tá? Não pode. Que é uma ciência da natureza. Da Mas natureza. por enquanto tá Pode ser aceitável. comparado, né? Não é assim que funciona. O lance é que os métodos não são os mesmos. O Meurinho tá Aí falando tem baixo aqui. O circunstancial. Deixa eu aumentar o volume do Circunstancial. Opera. Tá muito baixo. Há uma diferença expressiva assim entre as duas coisas, mas não é dessa natureza, né? Eu tô em cima do Meurinho lá, ele. As duas são científicas, as duas precisam de uma questão experimental, as duas precisam de uma certa estrutura de revisão daquilo que é feito, né?
Mano, vamos ter que ser platônico chato aqui, né? Tipo, o problema qual que é a definição de ciência, né? O de episteme que ele vai usar. Até porque não tem só uma, né? Eu tenho minhas dúvidas de que ele consiga fornecer uma explicação adequada acerca disso. Assim, se a gente considerar o histórico do Humberto Matos, a gente sabe que as capacidades cognitivas dele são bem limitadas, né? Já é até um problema que ele seja um professor de quinta série, né? Que ele acaba atrapalhando a formação das crianças, né? E ele mesmo se denomina um professor de quinta série e agitador comunista. Então, ele mesmo se desqualifica quando ele fala esse tipo de coisa, né? Cara, eu nem acho que ele seja incapaz de dar aula pra quinta série. O meu problema mesmo é que eu tenho certeza que ele vai dar aula de forma ideológica. Ele não vai conseguir ensinar só. Ele nem acha que isso é Sim, possível, provavelmente. é a projeção do viés, né, cara? Isso que é complicado, né? Mas assim, o que eu diria é que ele parece estar partindo de uma abordagem que por si só é um tanto problemática já, de antemão, que é uma abordagem que estabelece uma cisão muito, um abismo intransponível entre ciências da natureza e ciências humanas, que é inclusive um problema que o Mises cai nele completamente, não é nem um problema, é um problema muito universal, muita gente cai nesse problema. Sim. Mas já é um troço que eu já acho meio esquisito, especialmente para a economia, porque é uma ciência que é universalmente reconhecida como ciência social, mas cujos os métodos são muito mais próximos dos métodos da física do que de qualquer outra coisa. É uma ciência muito esquisita. É, E na aí, tratar ortodoxia de sim, ser muito né? estranho. Na ortodoxia sim, mas os austríacos Sim. eles divergem brutalmente disso. Mas piora, cara. Calma, calma que piora. Vai piorar. O que ele começa falando não é tão problemático, o problema é que ele fala depois. E aqui eu vou ter que bater forte nele, lá ele. As duas carregam hipóteses. Tá, o Miorin ele tá falando num sentido mais geral, né? Mas a verdade é que assim, o papel para a experiência dentro das ciências sociais é muito mais limitado devido à complexidade de causas não isoláveis. Por isso que a gente usa, por exemplo, a cláusula ceteris paribus, tudo mais constante para fazer um experimento mental. E por conta de não podermos fazer testes controlados, até seria imoral fazer isso, né? Não só uma impossibilidade prática, como também uma imoralidade. A ciência social ela é muito mais limitada no papel da experiência histórica do que no caso de uma ciência natural que consegue fazer testes controlados de laboratório e isolar a multiplicidade de causas. Essa é a grande questão, né? Inclusive, um dos maiores avanços da química foi quando os processos de higienização dos recipientes evoluiu de uma tal maneira que você não tinha uma interferência de outras partículas na hora de fazer reações químicas. Então, assim, a necessidade de isolar causas perturbadoras é um problema desde os primórdios da ciência econômica. John Stuart Mill falava muito disso, né? Falava muito de causas perturbadoras. E essa é a principal diferença, principalmente porque tem causas orientadas por intencionalidade. Aí entra também questão da filosofia da mente, entre outras coisas. Mas a verdade é que também existe um papel para interpretação subjetiva, o Hayek fala disso, né, nos fatos das ciências sociais, fala propriamente da finalidade humana, né, que é muito contextual e individual, né? Então existe essa série de fatores que complicam propriamente que as ciências sociais sejam tratadas como uma ciência natural, né? Tudo Perfeito, certo? perfeito. Vamos meter o pau na máquina porque agora ele vai falar besteira, o Humberto Matos. Cara, são comparáveis, tá? Não é verdade. Mas, em termos práticos, eu não sei para que serve essa afirmação. Cara, eu acho que Então ela serve tem mais seus no próprios sentido... caminhos. Cara, eu vejo muito mais que esse pessoal... De fato, o Brasil é muito kantiano, velho. Essa diferença... Ele vai falar da questão kantiana, mas assim, o Marlboro, né? Mas o que eu queria pontuar sobre essa questão da diferenciação das ciências é que também ele vai falar de economia institucional, se não me engano, vai fazer uma menção, né? Não sei se é só o Miorinho ou se o Humberto Matos chega a falar sobre isso. Ele fala, ele vai pro mesmo argumento, não é filologicamente, etimologicamente problemático, de falar que a economia, por o nome antigo dela ser economia política, ela não deveria ser separada da política, aquele papo de institucionalista heterodoxo, né? Mas o grande problema desse argumento é porque eles confundem propriamente algo que até os austríacos aceitam, que é a gente ter essa complementaridade da ciência política e a complementaridade da public choice.
para analisar a economia, e ele vai confundir isso com uma necessidade de uma imputação de viés de uma filosofia política comunista, como muitos heterodoxos de esquerda o fazem, né? Então, acho... Exatamente. Eu acho que eu já vi, não inteiro, mas eu já vi trecho dessa discussão. E eu acho que não era nem no vídeo do Alta Linguagem, eu acho que era direto um trecho do vídeo do Humberto Matos. Mas, que eu lembre, o que ele faz é misturar essa questão de, antigamente era economia política, pipipopopó, com uma daquelas reivindicações da impossibilidade de ciência sem juízo de valor. Sim. E aí, por causa disso, ele fala, você é obrigado a... Veja só, você está condicionando a validade da ciência a um juízo de valor. E você é obrigado a escolher um. E aí ele fala, e eu escolho a classe trabalhadora, que obviamente é comunismo marxista, etc, etc, etc. Acaba sendo um argumento polilogista. Quando a gente olha, por exemplo, para o Eric Voegelin vai dizer na Nova Ciência da Política que é impossível você separar a economia da moral, mas aí existe uma outra questão que também é uma questão semântica, né? Que a moral, ela é o estudo dos mores, dos costumes, do ethos, do grego propriamente, tanto que na Ética Nicômaco ela é praticamente um tratado de microeconomia conjuntamente com um tratado da boa vida, né, da justa medida. Por quê? Porque a ética, ela é o estudo dos costumes, os costumes, os mores, que é a base dos estudos sociais. É nesse sentido que você não pode separar, por exemplo, a moral da análise puramente positiva, descritiva. Mas, por outro lado, quando os economistas modernos do Freiheit falam que é para você separar juízo de valor, já numa visão até kantiana problemática, da análise puramente positiva, eles estão dizendo, fazendo essa separação, né, de análise normativa e positiva que tem nos manuais de economia, eles estão basicamente dizendo para você não imputar o seu doxa na sua aquisição do conhecimento. Então você partir desse pressuposto da ignorância e ter uma compreensão descritiva da coisa. Só que quando a gente fala do estudo da ética, ele é igualmente descritivo. Então esse é um problema muito mais semântico, propriamente, do que uma divergência, por exemplo, do Wegener desses autores, entendeu? É um problema semântico e dos pontos de partida filosóficos que principalmente esses kantianos partem, que são, que tem esses problemas, né, propriamente ditos. Você sabe que eu não gosto do Kant, né, então eu tenho um certo viés contra ele e eu posso acabar sendo injusto tal qual o Olavo foi com ele. É que assim, eu acho que o Mises, na verdade, é um bom exemplo de Freiheit. Até onde me consta, na verdade, ou o melhor exemplo para dar, até talvez o mais influente, seria o Weber. Mas como eu não tenho leitura do Weber em fonte primária... O Gabriel que entende, né, o França. Isso. Leu bastante. Acho que o Marco também. Mas como eu não tenho leitura do Weber em fonte primária, o Mises é um exemplo legal, porque você consegue ver que, na verdade, toda a treta do Freiheit é você distinguir toda a análise causal e o entendimento do fenômeno da avaliação pessoal do que você prefere. Sim. O juízo de preferência é entendido como um juízo tipo, o que é mais adequado, o modo como as coisas devem ser, o que é mais adequado que elas sejam, é entendido como como um juízo de preferência do que agrada mais individualmente. E os autores, sei lá, clássicos os autores clássicos que entendiam de forma objetiva esse fenômeno, entendiam os juízos acerca de como as coisas devem ser, acerca da adequação de cada estado de coisa, de cada modo de ser, como procedendo da natureza de cada coisa, do entendimento dessa coisa. Sim. Então, essa distinção, a distinção, nesse sentido, perde a direção. O sentido. A questão é que não é isso. Eu não me expressei de forma perfeita aqui, mas eu acho que deu para entender as linhas gerais do meu ponto. Uhum. A questão é, não é isso que o Humberto Matos está fazendo. E eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Eu sei. O que ele está querendo fazer é outro ponto, que é inclusive o ponto que o Isaac Rubin parece fazer na abordagem dele de História do Pensamento Econômico, que foi o ponto que me foi apresentado na universidade, que é um ponto bastante razoável, na verdade, um ponto com o qual eu concordo, que é o ponto de que, quando você está lidando com um tema fundamentalmente social,
como é a economia, e tão cheio de polêmicas e tão cheio de conflitos de interesses como é a economia, você necessariamente terá a teorização e o pensamento acerca desse tema movido por esses conflitos. E você precisa disso para entender a história do pensamento econômico, você precisa disso para Sim, entender a posição de cada um dos economistas, etc, etc. Mas disso não se segue que você tem que ser enviesado. não. Exato, disso não se Sim. segue que a economia deve ser política nesse sentido, de que você tem que tomar um partido e que você não pode tentar analisar É, o fenômeno de forma, entre várias aspas, analítica. imparcial. Exato. Sim. Isso simplesmente é um non sequitur. Sim. E outra coisa que é interessante sobre essa questão do viés político é que não só as ciências naturais, como as próprias ciências sociais, possuem métodos de eliminação de viés, principalmente econometria, quando a gente vai falar de economia propriamente empírica e histórica, né? Então, lógico, também tem a econometria histórica, da cliometria. Meu cachorro começou a latir. Mas assim, a econometria é necessariamente história, tá? Independente da gente ter uma econometria para análise da narrativa histórica, né? Mas enfim, Homer, quer falar alguma coisa? Dá tranquilo? Por enquanto eu só tô ouvindo vocês falarem. Se eu ver alguma coisa que eu acho interessante comentar, eu comento. Beleza. Qualquer coisa que quiser comentar, é só falar aqui que a gente pausa o vídeo, tá? Aham. Então, em que altura Ciências do vídeo agora? Ah, eu peguei um corte de 12 minutos, cara, porque eu só queria pegar essa parte inicial que eu queria falar algumas coisas de uma fala do Humberto aqui que eu achei, assim, bem inconsequente e incompatível com as fontes primárias, né? Como, por Pois é. exemplo, ele falar que neoclássico é tudo liberal, quando a Isso origem é. do neoclassicismo já Meu tá... Jesus, velho. Não, É a isso aí mesma fala é. que a gente Aliás, respondeu já. É sério de ignorância, foda-se. Todo mundo que fala isso é só. Ai, eu não entendo o básico de história do pensamento econômico, eu sigo caricaturas. Repito Exato. chavões. É literalmente isso. Pra falar que a escola, muitos professores que não leem as fontes primárias, obviamente, falar que escola austríaca é igual aos neoclássicos, é necessariamente uma forma de homogeneizar tudo aquilo que eles discordam para criar um grande instantâneo, né? A gente já tá acostumado com isso. Homogeneizar e caricaturar. Exato. naturais, da natureza, ou seja, a natureza já está dada, é 0,1, a ciência já foi desvendada, desvelada, dada, desvelada, né? E quanto ciências sociais é o grande descobrir, né? Onde tem o subjetivo, a possibilidade de interpretação. E é como se uma coisa fosse superior à outra, né? Na cabeça, por exemplo, do Humberto Matos, uma coisa superior à outra, por exemplo. É uma coisa que eu comentei aqui, o Malboro ele reiterou, né? Que a questão é que a gente tem a descoberta da subjetividade, entre outras coisas, mas eu quero pegar uma fala específica do Humberto Matos, que ela vem, acho que logo em seguida, sobre o método e o proceder das ciências sociais. Pode dar play, mano. Metodológicos, e é uma construção bastante diferente, bastante menos abrangente, é refém da política. Nesse sentido, não Refém da política, justamente o que o Kaique falou, né? Que previu previu que ele falaria, né? Só uma coisa que eu acho engraçado é de onde é que Humberto. Eu acho interessante Humberto mais justificar essa tese dele em termos de história e pensamento econômico, porque eu me pergunto que autor de economia clássica seguia estritamente esses termos que ele está colocando quando define economia política. Acho isso muito engraçado. Ele Muito deve se engraçado. basear no máximo no Eka Hunt, né? O pior livro de história do pensamento econômico já escrito, né? Que é o livro que mais contradiz fontes primárias que eu já vi. Impressionante. É que eles criam narrativas em cima disso e tentam interpretar. Tipo, a narrativa pré-existe ao objeto de interpretação, e eles tentam interpretar o objeto a partir dessa narrativa, e eles só abandonam a narrativa com muito esforço se você demonstrar que ela é claramente oposta ao objeto. É tipo assim, Sim. você tem que. A narrativa é primeiro aceita para depois você ter qualquer discussão. Sim. Enfim, você sabe como é que É a funciona, né? visão moderna da filosofia, né? Essa ideia da hermenêutica acima da objetividade de uma maneira absoluta, né? Coisa que não existia nos clássicos, coisa que o Mário enxerga como uma tensão complementar, mas que na visão moderna o subjetivismo ele ganha assim um protagonismo desmedido, digamos assim, né?
existe economia per se. O que existe é economia política, que pode ser Eita porra. instrumental. Tá, de novo, Calma vai. aí. Não, eu vou falar mais uma vez. Economia política significa economia da polis. O primeiro escrito sobre economia, que não se sabe se é de Aristóteles ou de um dos alunos dele, provavelmente Xenofonte, diz que faz todo um tratado sobre o ethos dolar, oikonomos, norma dolar, e que posteriormente ficou conhecido como economia doméstica, que só depois de Adam Smith foi conhecido como economia moderna, que é a economia da polis. A palavra polis significa cidade-estado. Os termos gregos, eles têm um conjunto de semânticas numa única palavra, mas polis, que significa cidade-estados, quando você tem a economia política, você tem a economia da polis como um todo, tá certo? E a microeconomia, principalmente a microeconomia neoclássica, apesar dela ser chamada de micro porque ela parte do individualismo metodológico, ela também é economia da polis porque ela vem dessa agregação dos indivíduos para entender os fenômenos gerais também. Então a microeconomia, em certo aspecto, também é macroeconomia. É para isso que a gente tem o equilíbrio geral, não o equilíbrio local, né? Tem Que outras vale mencionar complicações. é o método do Ari para entender a sociedade na política. É a composição dos elementos em suas, Sim, em suas inter-relações. E a no compreensão dessas livro Política, inter-relações. o Aristóteles fala isso, Uhum. precisamente. Sobretudo a distinção também que o próprio Aristóteles faz entre economia, que seria oikonomia, né? Ou seja, lidar com o lar oikos, né? Em Isso. contraste com a crematística, né? Que seria propriamente a ciência da acumulação ou produção, melhor dizendo, a acumulação de bens ou de riqueza, né? E na modernidade, pelo menos desde os economistas clássicos, essas duas coisas se confundem e tá tudo bem, né? É só uma questão de trato normal, porque na vida cotidiana, meio que as duas coisas elas acabam se confundindo inevitavelmente, entende? Agora, dizer que toda economia. Aliás, o que que ele quer dizer com política, né? Sim, Porque economia como economia social, ninguém nega, nenhum neoclássico nega essa porra. é que eu Agora, o que que ele acredito quer que dizer com ele política, né? confunda com o setor público, assim como muitos heterodoxos não comunistas, Aham. que usam esse mesmo tipo de confusão terminológica que convenientemente ignora a origem etimológica das palavras para que algo seja chamado de economia política e algo seja chamado de economia doméstica, por assim Uhum. dizer. Geralmente, o que eles vão fazer é uma reivindicação. Tipo, geralmente essa reivindicação da economia enquanto política, economia associada à política, está associada a uma reivindicação da contingência da ciência econômica. É tipo, a economia, o fenômeno econômico é contingente ao fenômeno social, que é uma construção, que é construído, que não é eterno, que não é perene. Então, portanto, e os neoclássicos têm essa inclinação, eles têm essa vontade de tornar a economia, de tratar a economia como uma coisa matemática, perene, universal, igual para Aí ele todos os vai seres, falar isso, etc, vamos etc. guardar porque ele vai falar uma grande besteira nesse sentido, tá? Ele Eu vai ia, entrar numa falsa dicotomia que me pega no meu core, que assim, eu tenho uma raiva pessoal disso e eu já vou explicar o porquê. Fala aí, Romero. eu só ia comentar uma coisa que talvez, eu acho que isso não tanto para o Humberto Matos, porque me parece que o Humberto Matos não é um cara assim que é tão ligado nos pormenores da filosofia do próprio Marx. Mas um Não. marxista, pelo menos mais casca-grossa, ele já diria que provavelmente a economia política, como o Kaique falou, ela é contingente na medida em que ela serve apenas como uma espécie de representação ou ideologia do estado atual De da maneira coisas. como as relações de produção estão Sei. constituídas. Por isso que o Marx se propõe a superar a própria economia política com a crítica à economia política, entendeu? Uhum. Inclusive é para ser mais Drumbrice. universalizante, né? É para ser uma. Exatamente. Ele é Sei. para ser capaz de olhar esse momento não enquanto uma necessidade, mas enquanto somente um momento. Em si, a análise ela acaba sendo uma força de transição, por assim dizer, entre a maneira como as relações de produção estão constituídas agora e no futuro. Porque essa é a proposta da crítica, entendeu? É, sobretudo, abolir as categorias da sociedade capitalista. Sim. Então, é para isso a crítica, né? E, inclusive, reconhecer a economia como basicamente não uma ciência. A crítica é a ciência, entendeu? Hum. Olha que É. loucura. E o interessante é que o Marx, quando ele critica alguma coisa, eu não estou dizendo apenas a economia, ele critica absorvendo elementos centrais dessa teoria. Quando o Marx critica Uhum, Hegel e coloca o Hegel dentro de uma chave hermenêutica materialista, ele transpõe a dialética do espírito para uma dialética das forças produtivas. Quando uhum, ele critica o Feuerbach sobre a crítica da religião do Feuerbach, ele transpõe a teoria do Feuerbach, toda a estrutura formal da estrutura do uhum. Feuerbach,
numa estrutura de alienação da mercadoria, através do Exatamente. fetichismo da mercadoria, que ele reifica o homem e ele humaniza a mercadoria, praticamente. Essa metonímia, esse pensamento metonímico, não é algo, como diz, por exemplo, o professor Nel Barbieri, é o que escreve sobre história do pensamento econômico, esqueci o nome dele. Feijó. É o Ricardo Ricardo Feijó. Não é uma escolha literária, mas é uma transposição filosófica. Existe um intento ontológico dentro disso, quando ele faz essa transposição. E a mesma coisa com David Ricardo, Marx, querendo ou não, eu não quero reduzi-lo a isso, tá? Assim como não se pode reduzir Marx a um hegeliano, porque ele é crítico de Hegel e ele é materialista, não se pode reduzir Marx a um cara influenciado por Feuerbach ou Bakunin. Marx, ele é um autor próprio, mas Marx é, sob certo sentido, ricardiano. Exatamente. Inclusive, ele bebe muito dos socialistas ricardianos. Tu lê, por Sim. exemplo, eu não lembro se esse livro é do Thompson, mas é aquele Em Defesa do Trabalho, entendeu? Ah, acredito que seja do William Thompson. Ele coloca, por exemplo, como uma das leis mais elementares para entender economia, justamente a questão do trabalho. Todo valor na economia ele é necessariamente gerado pelo trabalho. Entendeu? O que é curioso, porque na verdade esses socialistas eles tinham uma outra coisa. A terceira lei que que ela costuma ser listada também é a questão das trocas voluntárias. Toda troca, inclusive isso é normativa, né? Não é só descritiva, né? Mas toda troca necessariamente precisa ser consensual e voluntária. Uma Sim. coisa que é curioso de se pensar em certo sentido, né? Um socialista dizer isso. O Marx também admite isso, mas é que ele admite de forma meio irônica. E, tipo, ele realmente concede, ele não acha que isso é falso. Só que ele admite de forma irônica porque, tipo, você lançado em condição de miséria, é livre para escolher morrer de fome ou trabalhar. É meio que nesses termos que ele coloca a coisa. E o Ou Marx, trabalhar de forma extremamente penosa e blá blá blá. e reiterando o que eu falei antes, porque o Romero ainda não tinha entrado, o fato de o Marx ser um ricardiano é extremamente problemático para alguém que se diz marxista flertar com a teoria monetária moderna. É extremamente incompatível, tá? Para não dizer Pois é. incompatível. Cara, Tá inclusive porque é curioso, né? Porque, inclusive, o Rascunhos, ele tinha falado muito bem no vídeo, é curioso como o Humberto, ele ignorou esse ponto. Porque ele ignorou a crítica do Rascunhos, quer dizer que a MMT, ela se alicerça numa perspectiva puramente contábil do funcionamento do sistema bancário, e como é que como a moeda funciona isso, ignorando o processo da economia real. O que, como ele bem falou, várias escolas rejeitam. Essa noção contábil ela não descreve propriamente o fenômeno da moeda na economia real. E o Humberto está dizendo que a economia real é justamente a que esses autores criticam, e o próprio Rascunho está criticando como sendo uma relação puramente contábil. É curioso isso, entendeu? A MMT é a crítica do Economia Mainstream, né? Do artigo do Economia Mainstream, que confunde-se a restrição financeira com restrição orçamentária. Vamos seguir porque eu quero pegar uma fala especificamente dele sobre a distinção metodológica entre ciências sociais e ciências naturais e o erro dos neoclássicos. Mentalizada como uma ciência social. Por isso que a Faculdade de Economia está junto com as ciências sociais. Tá, a economia é uma ciência social chamada de aplicada. Exatamente. Eu discordo dessa parte da aplicada porque isso tem uma visão que flerta com engenharia social. Mas é a base do que a gente vê na faculdade e eu não sei qual que é o ponto dele com isso. Portanto, Marx não poderia saber. Porque o Marx mentiu. Ele tinha se formado em economia. Eu não tinha como saber. Tá, agora eles vão dar o exposed no Marx. Que desgraça. área da Não, ciência. peraí, parou. O que ele disse? Que o Marx mentiu sobre a formação dele em economia. Só quero fazer um ponto sobre Marx, sobre o currículo do Marx. Não, mas calma, isso existe. Não. Existia formação em economia no tempo do Marx? Que porra foi essa? Mano, até onde eu sei não, mas eu quero falar uma coisa interessante sobre o Marx. É que às vezes eu tenho a impressão de. Eu não sei. Aí o cara teria que dar. É que eu tenho a impressão de que o pessoal gosta de meter uns absurdos sobre Marx, porque foda-se, porque. Sim. Falar mal do Marx faz parte do jogo. Aquela polêmica dele com o cálculo diferencial, que também parte de uma interpretação meio forçada. Mas agora eu vou falar uma Marx coisa. satanista, whatever.
Ah, isso tem um pouco, mas é porque o Marx era gnóstico. Eu sei. Não gnóstico Os poemas da adolescência dele tem umas Olanem, bizarrices, eu sei. Olanem, Cartas ao Bai, aquela história dele estar envolvido também com o judaísmo esotérico, entre outras coisas. Mas vamos falar especificamente sobre formação do Marx em filosofia. Não é demérito, não estou usando isso para desqualificar o Marx, eu estou usando isso para atacar especificamente outro youtuber, que é o Jones Manuel. O Jones Manuel e outros youtubers da Soberana utilizam a formação EAD para difamar o Thiago Braga, sendo que o doutorado de Marx em filosofia foi feito EAD. Diga-se de passagem, foi feito via cartas, inclusive a defesa da tese dele, salvo engano. Tá? Então, algo que o próprio Marx passou, eles usam para descredibilizar um cara que é da bolha, entre aspas, de direita do YouTube. Sabe do que eu lembrei? Ah. O pessoal falando, não sei o que, o Olavo não tinha faculdade. Mas o Nietzsche também não. Mas o Nietzsche é o Nietzsche. E o Marx não, e o Olavo de Carvalho, ele foi convidado para ganhar um título de doutor honoris causa e ele mesmo recusou, né? E isso é algo que a esquerda geralmente ignora, né? Assim, Eu não sei, você sabe muito bem, eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia particular pelo Olavo, eu só acho engraçado. não, ele tem umas questões filosóficas que eu divirjo dele e tal, mas assim, ele tem uma produção intelectual, fora os best-sellers dele, que são relevantes até para discussão, principalmente a discussão dele sobre Eu já vi Aristóteles. recortes de textos dele, ele claramente era alguém instruído, muito bem instruído, claramente. Sim. Ele era bom, ele não era um idiota. Como trato, certamente. Humanas. Vamos tá? lá. Então, quem acha que a economia é mais próxima da matemática do que da história, Aí a merda. Pô, Já- fudeu. Os já- austríacos estão no meio termo, então já era. Nos ralamos. Não, os austríacos são uma coisa completamente diferente. Os Pois é. austríacos são da filosofia. Não, E não, eu já não, vou, não, eu vou bater forte nisso daqui, tá? Eu vou só esperar ele terminar a frase dele. Deixa eu só falar uma coisa. tá errado? Tá, vamos lá. Calma. Em certo sentido, sim, nós estamos mais próximos da história, que é no sentido de que ambas são ciências da ação humana, ok. E diferente da matemática, que não é. Você tá Dito tendo isso- muita caridade hermenêutica com alguém que usa hermenêutica da suspeita. Sim, eu estou. Eu vou dar porrada nele agora. É o seguinte. Vai, fala então. Essa é uma falsa dicotomia. Já começa errado aí, tá? Toda ciência histórica, entre aspas, seria subordinada à filosofia. Para você ter uma narrativa histórica, você precisa ter uma cosmovisão por trás, você precisa ter uma chave hermenêutica para que você consiga fazer uma narrativa histórica. Qualquer narrativa histórica, pelo mero fato de você ter o filtro da relevância, você já implica em uma estrutura de causa e efeito que deve ter uma fundamentação filosófica, necessariamente. Então, primeiro que já não existem ciências históricas, já começa errado por aí. Então, essa falsa dicotomia já está errada pelo fato de um dos polos ser falso, ser objetivamente falso. Segundo ponto é que as ciências, entre aspas, matemáticas das ciências sociais também utilizam experimentos controlados que, sob certo sentido, são um evento histórico. Então, também já é algo problemático. Mas não existe essa dicotomia entre ciência matemática e ciência histórica. Existe também a possibilidade de uma ciência ser predominantemente filosófica, verbal e conceitual, que é justamente o caso da economia devido à complexidade causal. E até para você ter uma narração de fatos econômicos, você não prescinde da teoria. Esse é o argumento do Mises no Teoria e História e que está completamente correto. E o Aristóteles também fala isso na metafísica, mas ele fala mais no sentido da questão da imanência e da necessidade de você ter uma filosofia para respaldar propriamente qualquer uma das visões, quando faz aquela revisão bibliográfica lá dos filósofos da natureza, propriamente dito. Mas isso se aplica também a esse caso das ciências históricas e ciências puramente teoréticas. Então existe sim economia teorética, não matemática, que sim, existe a lógica, que sim, alguns argumentos podem até ser formalizados, mas que a chave semântica, ou seja, o significado dos conceitos, é muito mais importante do que um mero jogo lógico de premissas, silogismos e outras operações lógicas e conclusão, propriamente. É isso que eu quero pontuar. Isso daqui realmente me pegou num âmago. Eu fiquei com profunda raiva quando ele falou isso. Eu falo assim, ou é matemática ou é histórica. Já tá errado. Ele tá absolutamente errado.
Se alguém quiser fazer algum ponto Ele adicional. chegou a estabelecer essa dicotomia? Eu não reparei o Ele acabou estabelecimento de da falar dicotomia. isso. Se você acha que a economia se aproxima mais da matemática do que da história, você está errado. Ele pressupôs essa dicotomia. Só que uma coisa que eu Não, eu observar, não interpretei desse jeito, mas tudo bem. Diga aí. indo pelo argumento dele de que, olha, quando você estuda economia, você descobre que a economia é uma ciência social, como o Pedro bem colocou, aplicada, né? E aí ele vem com esse argumento da dicotomia entre história e matemática. Eu fico pensando, se a questão é o gênero, então, ciências sociais, que ela é classificada como ciência social, como é que a gente lida com outras ciências sociais, como a administração? A administração, por acaso, É ela a está mais teoria perto do geral, né? quê? Da teoria geral da Oi. administração. E a Pois é. administração, ela não é nem matemática e nem histórica. Ela é puramente teorética Exatamente, e conceitual. exatamente. Mas é uma ciência social aplicada. E a questão é justamente essa, entendeu? Ou seja, me parece ser uma bizarrice, né? Porque são ciências que elas não têm essa questão, tipo. São ciências, elas têm seu próprio objeto, têm seu próprio estudo, têm suas próprias regras. E, cara, uma coisa bem diferente, tipo, vou classificar por gênero, logo se é uma ciência social, tem que ter certos princípios gerais, de certa maneira, isso é verdade. Mas é curioso ele pensar dessa maneira, Hum, entendeu? Daí sim. ele diz, não tá mais perto da história. Por que tá mais perto da história? O que esse centro de gravidade, esse deslocamento entre ciências uma das outras? Porque interdisciplinaridade qualquer ciência tem, com qualquer ciência, inclusive. Sim, e esse é o problema deles confundirem interdisciplinaridade com necessidade de tomar partido e viés político. Mas além Olha, de tudo isso, implica na cosmovisão dele, que é uma cosmovisão propriamente de evolucionismo necessariamente esquerdista, que é justamente a ideia da evolução histórica ad eternum, que é essa ideia de uma evolução sem um centro, logos, né? Sem um logos propriamente dito. Eles não acreditam em teoria geral, em outras palavras, né? A esquerda, no sentido mais radical de cosmovisão de esquerda, não acredita em teoria geral. E é justamente a tese que eu tenho. A tese de que a grande divergência da esquerda e da direita no sentido simbólico é que a direita está mais relacionada à lei geral, direito natural, a ideia de que a teoria está acima da história, dentre outras coisas que implicam num logos que se sobrepõe à imanência, e esse logos ele coexiste com a imanência, mas de certa forma ele organiza a imanência, a própria ideia do Aristóteles de que toda forma, toda matéria necessariamente tem forma, porque é ela que dá o qualia, os qualia, né, o qualio propriamente para a matéria. Existe uma predominância do logos sobre o caos da imanência e o caos material. É isso que eu acredito que seja o cerne da cosmovisão de direita. Enquanto a cosmovisão de esquerda é uma cosmovisão imanentista e evolucionista sem logos. Por isso que eu vejo que muitas vezes até os ANCAPs que se dizem de esquerda, eles têm uma cosmovisão libertária no sentido de que não existe um logos natural, propriamente. Até o David Ribeiro, o Miorin já se declarou como um libertário de esquerda, e ele também tem essa cosmovisão libertária. Essa é a percepção que eu tenho, tá? E libertária não no sentido político, libertária propriamente no sentido de ausência de logos na natureza, isso é puramente a natura naturans. Aí eu queria ver o que vocês acham disso, vocês têm alguma outra percepção sobre a questão de direita e esquerda. olha, eu vou deixar o Kaique falar primeiro e depois eu falo. Fala, Jack. Eu acho que tinha que estudar mais história para dar uma opinião forte sobre isso. Mas, grosseiramente, são dois fenômenos históricos que se manifestam de formas diferentes em cada período, em cada lugar, em cada condição histórica específica, e a característica geral predominante é que a esquerda sempre está associada a uma certa ideia de avanço. São fenômenos modernos. A esquerda está sempre associada a uma certa ideia de avanço, enquanto a direita está sempre associada a uma certa ideia de Permanência. de conservação do que é valoroso e etc. A es- no geral, tende a ser isso, tem poucas exceções, só que assim, não, é uma coisa muito histórica e contingente. Esses conceitos se determinam muito um em relação ao outro, em relação aos conflitos políticos concretos de cada tempo. E eu acho que qualquer conceito político, na verdade, acaba tendo essa conotação. Sim. E existe também a simbólica universal de que direita é ordem, esquerda é caos, e que é formalizado dentro dos sistemas de símbolo da alquimia,
Mas no sentido mais filosófico e propriamente conceitual, eu acredito que seja propriamente essa ideia entre um conjunto de símbolos que remete a uma certa analogia em relação à permanência, então tanto a questão da transcendência, o logos, a teoria acima da história, entre outras coisas, e do outro lado, a ideia de um avanço ourobórico sem fim e sem um logos orientador propriamente. Mas essa é a percepção que eu tenho. Tem um artigo interessante até porque a ideia de esquerda surge junto com a ideia de liberalismo, né? Por Contra curioso que classe seja, política. Sim. porque os liberais foram empurrados para a direita eventualmente. Mas tem um artigo interessante do Eric Feiglin a respeito da história do liberalismo, que eu acho que. Esqueci o nome, mas se pensar Eric Feiglin, liberalismo, você vai aparecer. Que ele explica muito bem a história e a evolução desse conceito, que é muito esclarecedor nesse sentido. Ele comenta sobre como ele surgiu e sobre como ele se desdobrou em cada sociedade e quais foram as ideias que nortearam esse desdobramento em cada sociedade. Eu achei fantástico quando eu li. Depois me passa que eu posso referenciar na descrição do vídeo. Bom, vamos terminar os últimos 2 minutos quase de sofrimento. Enquanto método científico, a economia se aproxima mais da história do que da matemática. Pausa Tá, aí. já expliquei porque tá errado, né? Cara, nossa, é difícil até falar alguma coisa aqui. É aquele esquema, se for pra ter caridade, dá pra conceder o ponto de que a economia, da mesma forma que a história, trabalha com a interpretação de comportamento humano. Para usar as categorias que o Mises usa, que não são as minhas categorias favoritas, você tem hermenêutica, o Verstappen, alguma coisa assim, e conceituação. Verstappen. Você sabe o que eu tô falando. Eu sei, eu tô brincando. Eu esqueci o termo para interpretação em alemão, que é um termo insígnia, um termo muito usado. Verstehen, valeu. E concepção, que é literalmente conceber modos de se comportar na sua mente, como dois modos, como dois procedimentos distintos para pensar as ciências sociais. O Menger é foda. O Mises escreve isso em vários textos dele, a Ação Humana, o Fundamento Último, o Teoria e História, o Epistemological Problems, e a história seria mais vinculada à interpretação e a economia seria mais vinculada à concepção. Eu aceito isso em boa medida. A treta, em boa medida, não completamente. A treta é que o que ele tá pensando não parece ser tanto isso. O que ele tá pensando parece... na confusão que o diabo que o diabo vence, né? Basicamente, eu tinha uma frase agora mais ou menos nesse sentido e a palavra me escapa aqui, mas era a confusão que o diabo reina, né? Então é justamente essa falta. O melhor diálogo para isso é o Eu Te Demo do Platão. A gente sabe, né? Eu já citei esse diálogo umas 40 mil vezes. Existe um diálogo que é melhor, amigo. O nome o nome, por algum motivo, que eu não sei qual, o nome do diálogo é O Sofista. O Sofista eu não cheguei a ler. Eu não sabia se era o mesmo diálogo que alguns outros, então eu não cheguei a ler o Sofista. Eu vou ler depois. Mas assim, o sofista se esconde no não ser, e isso tem um significado bastante determinado, que é ele se esconde na indeterminação. Ele se esconde na ausência de clareza, na obscuridade. É um trabalho de Dan Scotus, né? Isso daqui. Tipo, fazer assim distinções pormenores, né? Ser o doutor sutil, né? Aí acaba sendo sempre a mesma coisa. Fala, você tá confundindo isso com aquilo, você tá confundindo analogia com identidade, subcategoria e blá blá blá, né? Bom, o que existe é uma tentativa desde o século. Uma coisa que eu acho interessante, ele falou o seguinte: tem problemas de método, que por algum motivo o método da economia se aproxima mais do método da história, mas é curioso como ele fala como se a história tivesse um método muito uniforme, né? Como se a história ela não tivesse mais problemas ainda de metodologia do que a economia, porque tem 300 escolas diferentes para determinar qual que é o método. É igual a psicologia, né? A psicologia também. Mas eu digo, por exemplo, tu vai comparar a metodologia da escola dos análises com a história dos conceitos ali como o do Kolesek, tu vai comparar com a escola marxista, tu vai comparar com os positivistas, tu vai comparar com o quê? Porque, aliás, é difícil até tu ter uma metodologia uniforme
em termos de pesquisa, assim, de produção em história hoje. Então, que método que ele está falando exatamente? Sim, Inclusive, vale lembrar, é todo muito homogêneo. aplicação das próprias ferramentas da escola institucionalista quando o assunto é analisar a história. Aquilo ali é método quantitativo. Ou seja, a história se aproximou da matemática? Isso está errado por Uhum. acaso? Sim. É meio A complicado. escola institucionalista usa muitas vezes também teoria dos jogos e Exatamente. outros instrumentos de economia aplicada para analisar a própria evolução institucional e os efeitos de cada política e cada evento histórico propriamente na política, né? Exatamente. E a questão toda é essa, né? Imagina pensar nesses termos, porque até quando a gente fala em várias metodologias, é difícil ter uma teoria geral que unifica todas elas, ou que seja realmente uma coisa consensual. A história, vai lembrar, não é uma hard science, como a física. Ah, não, aqui realmente parece ter um método que realmente funciona para todo tipo de análise. História e Até na economia, física não tem tanto, né? entendeu? Porque a física até hoje eles não conseguiram conciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. Sim, Então estão é tentando sempre agora muito com. suspeito, velho. É que aí, na verdade, tem um esforço para tentar uma terceira coisa, né? Que a própria teoria das cordas visa tentar criar essa unificação. Mas a A questão teoria das cordas foi basicamente descartada já. isso eu já não sei dizer. Mas em relação propriamente à metodologia, pelo menos em termos de pesquisa, como que eles se desenvolvem, me parece ser muito claro que eles têm uma metodologia mais uniforme. Sim, Agora, sim, para sim. outras ciências, Eles têm, não. mas é que, no meu entendimento, toda a treta disso é que a história ela lida com, bem, o tempo, com eventos, com sequência de eventos e com a interpretação e o entendimento dessa sequência de eventos. A questão é que esses eventos podem falar sobre uma miríade de coisas. Geralmente, humanos. Tem que falar sobre seres humanos. Agora, Sim. seres humanos em que contexto, como, em relação a... Você pode falar sobre história epidemiológica, sobre história da culinária, história da cultura, das Não, até ideias, pra história da falar, quais foram tecnologia. as Para algumas histórias. motivações. Para algumas E histórias, para algumas metodologias, o homem já não importa tanto. O que importa é justamente a configuração da sociedade, que é menos sobre o homem, mais sobre os produtos do que ele fez. Ou seja, já muda aí, entendeu? o que já é debatível, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sempre que você, sempre que você muda o objeto de interesse, você muda parcialmente a configuração metodológica adequada. O que é de se esperar. É Sim, mas exatamente o que se é espera. justamente a questão sobre o fato de não prescindir de uma teoria, até propriamente para a narração da história. Por isso que eu falo que as ciências Perfeito, teoréticas, tal perfeito. qual Aristóteles já falava, são as ciências superiores. E ainda, Entendeu? mas a questão toda que eu estou trazendo que não é para cravar que, tipo, ah, não, não. A questão é justamente essa, porque o Humberto Matos parte do pressuposto que tem um binômio muito homogêneo e que são duas categorias muito homogêneas Sim, entre é si. uma falsa História, dicotomia em níveis Não, muito isso, grandes. pô, assim, primeiro que a matemática não tem um método unificado exatamente, quer dizer, pior, a matemática não tem objeto, ela tem método. A gente tem, Uhum. tipo, o que é Ela é matemática? uma É o que a abstração gente do faz, quantum. Sim. matemática é tudo que segue este método aqui, meio que é matemática, Uhum. ou quase. Guys, vamos terminar logo, porque eu não aguento mais ver a cara do Humberto Matos, mano. Vai lá, vai O lá, meu vai lá. QI abaixa 10 pontos toda vez que eu olho a cara dele. Impressionante. 19, de desvincular a economia da política, a fim de Isso, omitir puta a ideologia presente. Não, não é omitir, é tirar o viés, é despolitizar mesmo. O problema é que, assim, confunde-se premissas com conclusões. E quando confunde-se premissas com conclusões, é muito fácil você dizer que qualquer pessoa é enviesada. Entende? Mas a verdade é que se eu tenho uma conclusão que parte de um conjunto de estudos e análises que mostram que intervencionismo é contraproducente, eu vou tender a Calma, dizer que o calma aí. intervencionismo... Ah, Aí eu acho que você aí eu acho que você tá se complicando porque você fez um juízo de valor na sua exposição, o que tira o que enfraquece muito seu ponto. qual Você afirmou que especificamente? você afirmou que ele é contraproducente. Não, isso pode ser um juízo de fato, porque se você dá propriamente o propósito de uma política e ele o afasta do propósito original, ele tem efeitos que atrapalham o propósito original, ele é necessariamente contraproducente. É algo que não apenas é ineficaz, mas é anti-eficaz, de certa forma, Mas né, mas a política está pro termo. sendo compreendida como fora da teoria.
Ela é é um aspecto extra-teorético. E a teoria só te permite te falar se, para os fins de uma política, ela atinge ou não atinge o propósito dela. Não, e entra na questão de economia aplicada. Mas Tá, a ok. grande questão é que ele tá confundindo conclusão com premissa, entendeu? Qual que é o meu ponto aqui? Ele Sim, tá sim, sim. confundindo a premissa de que você vai direcionar a análise. E é engraçado, porque sempre que eles falam isso, eles nunca conseguem materialmente apontar onde está o viés. Eles só conseguem apontar vagamente o viés. Que é justamente a projeção de viés dos comunistas sobre os liberais. Porque eles têm essa noção equivocada. Eu não tô dizendo que são todos liberais, lógico que existem autores melhores ou piores, mais enviesados, menos enviesados, livros bons, livros ruins, mas eles estão colocando o viés que naturalmente é deles nas pessoas que discordam deles porque eles não conseguem propriamente lidar com os argumentos dessas pessoas. Esse é o grande ponto. Vamos finalizar aqui. Na economia mainstream, naquilo que é dominante dentro da academia de economia. A academia de economia, desde o século XIX, é pautada pelo viés ideológico liberal. E esse viés ideológico Até agora ele tá brigando. O título. O cara tem. Mas é Eu porque sou ele é ditador, mano. economista. Mas economista não é bom não, tá, gente? Bom, é isso sobre o que o Gustavo ia falar foda, né? Confundir com o Gustavo Machado. Mas é isso que o Humberto tinha pra falar nessa parte inicial aqui do vídeo. Galera, considerações finais. Pra minha sanidade ser mantida aqui. Cara, sei lá, é lamentável o baixíssimo nível que nós temos de discussão. Eu não sei, é sempre o mesmo papo, velho. É sempre a porra do mesmo papinho, velho. Esse lero-lero do caralho. Que eu falei Na no, que eu internet, na falei no universidade. vídeo, que eu falei no vídeo lá que a gente gravou lá dos heterodoxos lá que tava com o Gabriel Galípolo. Falei, é sempre o mesmo papo, mano. É sempre as mesmas ideias, assim, o cara contraria a fonte primária, ignora a história do pensamento econômico. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo de que, nossa, a gente descobriu a América e ninguém respondeu a gente, assim, já tem um monte de literatura respondendo essa merda, e os caras continuam falando, pedindo pluralismo, mas é pluralismo só pro lado deles. Então, assim, Ensinando, vai lembrar, né? E assim, ensinando. eu tive contato com coisa consideravelmente superior, com coisa bem melhor na universidade. Eu tive professores que eram bem melhores que isso, e que davam pontos melhores que isso, e davam os mesmos pontos, mas com uma robustez muito melhor que essa. E ainda assim, o caía no mesmo problema, que eles poderiam até conseguir fazer isso do outro lado, mas eles não voltavam. É tipo assim, eles não entendiam. Eles não conseguiam avançar para além da crítica, do primeiro momento da crítica, sabe? É tipo, põe uma ideia, põe a crítica, e eles não entendiam as respostas possíveis, não tinha nenhum diálogo a partir daí. É frustrante, sabe? Não A tem estagnação. crivo dialético, né? É tipo, Basicamente. sei lá, o esquema do, mas por que tem juízo de valor? Honestamente, eu acho que tem mesmo. E eu acho que o Marx tem um ponto quando ele fala que o juízo de valor está no ato da troca, que é na pressuposição implícita da troca. Isso realmente acontece. Se você for ver a forma como é modelado, você presume que, por exemplo, se você tem valoração inversa, há troca. Menger presume isso. Uhum. Isso é um juízo de valor. Ok. Ponto Sim. interessante. O que vai. Vamos discutir a partir disso? Não. O próximo ponto é logo Marx. Porra! Sim. Porra, velho! Os caras são bons, né, mano? É um lógica freestyle, né, mano? Homero, pontuações finais. Tem mais alguma coisa que você queria adicionar sobre esse show de horrores que a gente assistiu? A pontuação final é que é curioso como no Brasil você tem uma simbiose muito engraçada de pessoas que elas pegam todo tipo de ideia solta, muitas vezes sem conexão lógica entre si, e eles tentam dar um verniz, geralmente com a intenção de pegar um carguinho público, porque todo esse pessoal aí só fala merda na internet para depois ir mamar na teta como político. É sempre assim, não tem. O próprio Humberto Matos tentou se candidatar aqui, inclusive essa merda na minha cidade, não conseguiu ganhar. Acontece, né? Acontece. O Jones Manuel tá fazendo a mesma coisa, todo esse pessoal, né? E a gente assim, é figura que é despreparada, não tem o que fazer, é desocupado, não segue nem a porra do próprio diploma, não tem nem vocação acadêmica para seguir o que tá seguindo, mas tá falando bosta na internet. E tem idiota que compra. Por quê? Porque aquela velha regra, a gente nunca pode estar confortável.
A gente não pode aceitar o consenso, porque tem sempre um idiota que ele vai querer pegar as fontes mais ridículas possíveis, criar o argumento mais ridículo possível, para simular que ele criou uma coisa muito foda que ninguém consegue debater. A gente tem que fazer um esforço É igual a muito maior para sofística desmentir isso. clássica. É igual a erística e a sofística clássica. Exatamente, para desmentir Você. uma mentira, tem que contar 10 verdades, é sempre assim. E o que que os sofistas faziam? Eles queriam carguinho, cara. Era a mesma coisa. Eles queriam É, poder eles político, ensinavam a fugir. era o diálogo do poder. Você pega o Trasímaco na República, aquele cara lá, não é o Dionísio Odório é do Tindemo. É o Cállicles também, que esqueci o nome do sofista, que era o título do diálogo, Gorgias, né? Era Isso. Gorgias, que era o Cállicles. É, o Cállicles do Gorgias. Aquele mesmo papinho, né? Que, filosofia é coisa pra criança, o negócio mesmo é a lei do mais forte, né? Aquele cara do Samurai X lá, esqueci o nome dele agora, Shishio, que é os caras tudo vendado. Mesmo papo de que, o que importa é eu manter uma retórica boa, convencer um monte de otário e ganhar cargo público com isso, ganhar poder político com isso. Mas é curioso, né? Porque é curioso como o discurso desse pessoal ele muda pela conveniência do cara que está emitindo o discurso. Porque o próprio Lenin fazia isso. A premissa do socialismo, pelo menos do Marx, nunca foi ser nacionalista. Mas de Não, repente é depois o mesmo vira. internacional. É Agora, internacional, é agora internacional. vira, agora vira uma espécie de nacionalismo Uhum. internacional. Por quê? Porque se é para ter integração internacional, tem que ser só com as nações soberanas que sejam do nosso viés. Bom. O stalinismo é fundamentalmente uma deturpação do marxismo. Então, O mas assim, marxismo é internacional. e até em termos de explicação, cara, é uma decadência total, porra. Tu pelo menos via uma certa consistência teórica e argumentativa em esquerdistas da década de 80, entendeu? E não que eles fossem Uhum. melhores, como seres humanos compensadores, não eram, entendeu? Mas era Mas, menos ruim. mas era menos ruim, Sim. cara, bem menos ruim, sabe? Mas é Pô, pro comum ver marxista todos defender eles. MMT é foda, cara. É, bom, não é só ele que faz isso, né? Já tem gente que defende aquele tal de socialismo fit, né? Tem aquele Carlos Hernandes, né? Um autor que escreve um livro só Fiduciário. sobre isso aí. Exatamente, socialismo fiduciário. Ou seja, não é uma coisa totalmente só deles inventando moda. Realmente tem idiota que fala isso mundo afora, entendeu? E tem gente que compra aqui no Brasil. Que o Brasil é aquela coisa. Até para fazer idiotice a gente não é original, né? Sim. A gente é o pinico filosófico da França em ampla escala, né? Além de tudo, né? É. Mas enfim, vou parar de reclamar aqui, porque eu acho que esse vídeo acabou sendo uma terapia em grupo. Eu espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Omne unus est et omne rerum turironum. E feliz 2016 a todos. 2016, vamos com tudo na produção de conteúdo. Tamo junto. Falou. Beleza, Voltado irmão. tempo.